Na verdade, ele não estava rodando com o corpo dela por aí. De acordo com a Delegacia de Homicídios, informações passadas por telefone pelo advogado, o principal suspeito, esse empresário, o Mauro Yang, ele teria assassinado a jovem, a Daniele Barros, que era a atual companheira dele, há cerca de uma semana, logo depois que ele cometeu o crime. Ele teria enrolado o corpo dela com uma parte de plástico ali e colocou muita fita crepe. Isabelle, foram rolos e rolos de fita crepe. Esse corpo estava no porta-malas do carro. Esse carro foi levado para um estacionamento em Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. E por que as pessoas não sentiram ali o cheiro de um corpo entrando em estado de putrefação? Por causa da forma que ele fez essa embalagem. Não dava para sentir cheiro algum. O primeiro registro de desaparecimento, Isabelle, aconteceu na delegacia de Marechal Hermes, a 30 DP. A mãe da jovem é moradora do bairro do Valqueire. Por isso, tem familiar dela também, que é do Exército Brasileiro, eles fizeram um pedido especial, esse registro foi para 30 DP. Eles começaram a procurar a jovem que estava desaparecida e foi aí que ainda ontem o advogado do principal suspeito do caso entrou em contato com a Delegacia de Homicídios, dizendo que o corpo dela estava no porta-malas de um carro estacionado em um estacionamento em Bom Sucesso. Quando a polícia chegou lá, encontrou aquela cena de terror. Isabelle. Ô Caio, a gente quer entender um pouco melhor essa história, porque realmente parece história de filme de terror. Quando que foi dada como desaparecida? Como que era esse relacionamento? Eles tinham esse relacionamento há muito tempo. O que dá para saber dos detalhes do contexto dessa história? Porque pelo que a gente sabe, são duas pessoas que tinham um relacionamento e que, aparentemente, ela teria desaparecido. E depois começaram as suspeitas até esse carro, onde a polícia encontrou já o corpo dela completamente. Cara, o cara simplesmente gastou metros e metros de fita pra simplesmente envelopar o corpo dela, é isso? Olha, Isabelle, parecia uma múmia, sabe? Tal a quantidade de materiais que ele acabou utilizando. Ela desapareceu há cerca de uma semana, quando a mãe dela foi até a delegacia para poder fazer o registro. Só que a principal suspeita de ter sido ele, o companheiro que tirou a vida dela, porque o telefone celular dela ainda estava mandando mensagens, mesmo a jovem já morta. Por isso que a família desconfiou que alguma coisa teria acontecido. O Mauro, Isabelle, ele era casado e tem uma filha pequena. Ele tinha essa jovem como amante dele durante muito tempo. Foi aí que, de acordo com a polícia, ele decidiu acabar com a relação com a mulher, deixando para trás a filha e assumiu de vez a relação que ele tinha com a Daniele. Eles já estavam morando juntos, mas há pouco tempo. Só que o ciúme dele era extremamente doentio. Ele, que era dono de uma empresa, de estética, e também era gerente de uma loja que trabalhava aí com a venda de materiais de construção. E também participava de outros negócios, já que é chinês e estava morando aqui no Brasil. Automaticamente, Isabelle, ele simplesmente era extremamente ciumento. E foi aí, de acordo com as duas testemunhas que já tiveram na delegacia, que essa pode ter sido a principal motivação desse crime bárbaro: ciúmes. Ele é obcecado, assim como tantos outros. Não é ciúmes a palavra, porque muito se romantiza os ciúmes. É uma obsessão que começa com uma carência, um desespero, uma mania de perseguição, uma mania de traição, de estar vendo tudo. E aí começa o labirinto do caminho do feminicídio, do caminho da agressão. É aí que a gente tem que mostrar para homens e também para mulheres que esse caminho só leva a essa coisa horrorosa. E cenas como essa, de uma pessoa que é comerciante, gerente, que teve já um relacionamento, que teve um casamento e que simplesmente, da noite para o dia, se transforma no autor de um crime tão absurdo como esse. Agora, Caio, nesse momento em que a mãe percebe o desaparecimento dela, até encontrar o corpo, onde esse cara estava? Olha só, Isabelle, a última vez que ele manteve contato com pessoas da família ou ligadas à família foi na última quarta-feira. Depois disso, ele já estava sumido, reapareceu na quarta-feira e sumiu novamente.
Para que você tenha uma ideia, a Delegacia de Homicídios da capital está com o caso, tá? Já pediu à Justiça a prisão dele, só que até agora, né, essa prisão ainda não foi expedida. Por isso, ele ainda não é considerado um foragido. Mas mesmo assim, equipes estão nas ruas para evitar que ele possa sair daqui e tentar ir para outro estado. Por exemplo, os familiares estão aqui, o irmão dela, o pai dela também estão aqui no IML. Ainda ontem, todo o procedimento de documentação e liberação do corpo já tinha sido feito, o óbito já foi até liberado. Só que eles estão aqui ainda hoje, aguardando a chegada aí do carro da funerária para poder fazer a retirada do corpo e dar o enterro digno a essa jovem. Eu tentei conversar agora há pouco com o irmão e com o pai da vítima, eles preferiram não falar muitas coisas, pediram ali até o respeito da imprensa pelo momento de dor que eles estão vivendo e preferiram também não divulgar o local, pelo menos até agora, onde o corpo dela vai ser sepultado. Mas que foi um crime muito bárbaro, foi. O corpo dela já estava em adiantado estado de decomposição, Isabelle. Meu Deus, ainda mais com fitas pelo corpo. A imagem que você está vendo, com todo o direito, o pai e o irmão chocados. Mas assim, ô Caio, a gente viu o estacionamento. E a sua equipe pega câmeras de segurança. Essa é a imagem do estacionamento onde o carro foi encontrado, que o Caio vai reforçar porque eu esqueci o bairro, desculpa. E assim, a gente vê duas câmeras, bom sucesso. A gente vê duas câmeras, essa que está na tela. Dá para você ter uma noção de quando que ele estacionou esse carro lá dentro? Se foi ele mesmo que estacionou, se ele teve a presença de ajuda de outras pessoas para cometer esse crime. A polícia já tem noção? Olha só, Isabelle, eu conversei agora há pouco com o delegado, um dos delegados da Delegacia de Homicídios da capital. Ele me disse o seguinte: as imagens das câmeras de segurança já comprovaram que quem levou o carro e entrou com o veículo no estacionamento foi o Mário. E depois ele sai do local, no mesmo dia, sozinho, e não voltou mais lá. Isso teria acontecido há cerca de uma semana. Aí ontem, a polícia recebeu essa informação do advogado do principal suspeito. Eles foram ao estacionamento e lá localizaram o carro, um Honda Civic. No porta-malas, eles infelizmente encontraram o corpo dela. Essa perícia no veículo levou de 10 horas da noite até as 2 horas da manhã de hoje. O corpo dela, ontem, o corpo dela veio para cá para o IML, foi liberado ainda ontem e hoje deverá acontecer aí a retirada dele daqui para que ocorra o enterro. O pai não mora no Rio, a mãe é moradora do Valqueire, o irmão dela seria um oficial das forças do Exército Brasileiro e eu consegui uma informação extraoficial, mas que também que o setor de inteligência do próprio Exército Brasileiro estaria fazendo um trabalho conjunto com a DH para tentar localizar o principal suspeito de ter cometido o crime. É porque eu vou falar para vocês, muitas pessoas vão falar assim, mas como? O advogado ligou do principal suspeito, contou onde está o carro, a polícia viu imagens desse covarde, o Mário, né? Levando o carro, ou seja, é ele, né? É ele que matou, é ele que levou o corpo, é ele que deixou o corpo lá, é ele que fez toda a barbárie com ela. Mas é preciso agora, como não está no flagrante, expedir para o Poder Judiciário um pedido de prisão. Até então ele não é considerado foragido, porque até então você não tinha enfim, a gente ainda vai saber a cronologia da história. Agora, um fato importante você diz que ela estava igual uma múmia. Por que eu tô perguntando isso? E é muito triste falar sobre isso, 11h40 da manhã, num dia como esse. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade, principalmente para os covardes serem punidos à altura que a gente tem, pelo menos dentro da justiça legal dos homens. Por que eu digo isso? Porque quando eu fiquei sabendo que ela estava enrolada, eu pensei, esse covarde pode ter passado uma fita na boca, né, dessa mulher, enrolado, torturado ao ponto de deixá-la viva no porta-malas e abandonado ela desacordada ali, e a perícia do corpo vai descobrir se ela morreu antes de ser colocada no carro, se ela morreu por asfixia da fita, se ela morreu antes, sendo de outra forma morta e depois apenas desovado o corpo. Infelizmente, os detalhes dessa história podem ficar ainda pior, né, Caio Alex?
Com certeza, tá, Isabelle? Porque eu cheguei a falar com o pessoal da perícia também, que me disse que quando eles chegaram no local, não tinha qualquer tipo de odor de algum corpo ou de algo em putrefação naquele estacionamento. E olha que esses dias tem feito um calor horrível. Para que você tenha uma ideia da técnica utilizada por esse homem, no momento em que ele teria utilizado, sabe aquele plástico que a gente costuma ter em casa para colocar em cima da comida, para poder preservar a comida? Ela primeiro teria sido enrolada com esse plástico pelo corpo todo, teve um plástico mais forte colocado no corpo todo e ele utilizou, né, muita fita crepe para enrolar muito esse corpo e colocar ali. Isso demonstra tal a violência que essa mulher sofreu. Eu perguntei também ao delegado, Isabelle, por mais que esse corpo tenha vindo para cá, né, ainda na madrugada de ontem, de quinta-feira, porque toda a denúncia feita a DH foi feita na quarta-feira, então eles foram até o local, localizaram por volta de 10 horas da noite de quarta até 2 horas da manhã de quinta-feira, eles realizaram a perícia e depois o corpo veio para cá, né, deixou bem claro que a técnica utilizada ali era alguém que sabia fazer isso. E tem informações também que ele também trabalhava com produtos vindo da China, então sabia fazer esses embrulhos, sabe, para poder mandar produtos para outros locais que esses produtos pudessem não ser quebrados facilmente. Claro que é um caso que choca, né? A investigação está na Delegacia de Homicídios da capital. Nesse exato momento eu consegui informações que o caso está sob sigilo, foi colocado sob sigilo e a DH trabalha justamente para chegar até atrás do acusado, aguardando principalmente a prisão dele ser expedida pela Justiça.